Fala galera, desde o UFC 324, eu sou um cara que eu sempre acompanho o Twitter, hoje é X, antigo Twitter, né? Que geralmente os lutadores ali de MMA, eles têm opiniões, enfim, então a gente sempre está acompanhando ali. Só que assim, depois desse contrato, que daqui a pouco eu vou falar, da Paramount com o UFC, diversos assinantes, pessoas mesmo que acompanham o MMA há bastante tempo, tinha cada texto assim, a galera falando mal, sabe? Tanto no UFC internacional e no UFC Brasil, ou seja, pessoas brasileiras comentando, falando a respeito dessa temática, entendeu? As pessoas muito insatisfeitas. E essa é a chamada, a insatisfação dos assinantes do UFC com excesso de comerciais da Paramount. Então, pessoal, diante disso que vimos no UFC 324, a insatisfação dos assinantes com o excesso de comerciais da Paramount foi evidente. No caso, os fãs relataram, especialmente nas redes, um volume muito maior de interrupções publicitárias no momento-chave da transmissão. No caso, analisamos as lutas do evento UFC 324 e assim, quando você olha o card lá com 12 lutas, desde o card principal e o preliminar, né? 12 lutadores, 12 lutas e, em regra, ali as lutas principais são 5 rounds, tanto uma luta que é principal, de um UFC numerado, ou um UFC que é o UFC Fight, né? Que no caso, são 5 rounds mesmo. Mas assim, em regra, o padrão é 3 rounds para cada luta, sem ser a luta top, a luta prêmio do evento, que no caso é a última ou as duas últimas. E diante disso, o que a gente analisou no UFC 324? Teve um total de 27 paralisações, ou seja, teve luta que parou no primeiro, no segundo, luta que durou 3 rounds, luta que foi a 5 rounds, enfim, deu um total de 27 paralisações, vem comigo. E cada 27 paralisações, ou seja, 27 rounds. Cada round, como sabemos, é acompanhado de um intervalo de 60 segundos. Beleza. Que antes era usado pelo atleta para se recuperar, receber instruções do corner e se conectar com o público. Agora, com o excesso de anúncios da Paramount, essa pausa foi tomada, né, reduzindo a imersão, ou seja, a conexão do cliente, no caso o assinante, que não pôde estar dentro do octógono, dentro do evento, ele se sentia representado, inclusive dependendo, né, aí é uma opinião minha, dependendo da situação ali, do corner, a luta ali, até quem estava lá dentro do UFC, um exemplo, no UFC tradicional Las Vegas, um exemplo, lá no estádio, lá no evento, o cara que está lá em cima, o cara não tem acesso a essa informação que o assinante tem através do microfone que está sendo passado ali, né? É bem interessante, lógico, o cara ganha no calor do momento da luta, vê o real time acontecendo ali e ele perde esse lado também. O assinante meio que né, o motivo pelo qual ele assina faz que se torne isso diferencial. E com o excesso dos comerciais que a Paramount colocou, teve muita reclamação, inclusive de lutadores que têm contrato com o UFC. Exemplo do Moicano, de forma indireta ali, ele fez uma observação, uma ponderação, só que, na minha opinião, que eu não sou atleta, eu acho que ele não deveria nem opinar, porque, vamos entrar nos números agora, por exemplo, é claro que com isso faz parte do processo de adaptação. A Paramount investiu 7,7 bilhões de dólares em contratos de 7 anos com o UFC. Ou seja, tu acha que ela iria sair de graça isso? Só comprou o direito de transmissão? Não. Está indexado diversas coisas. E o próprio Dana White, ele falou
que tá ouvindo a galera, tá ouvindo o feedback e que vai ajustar na medida do possível, porque tem que agradar o público, né, o fã de esporte, e também tem que agradar a patrocinador exclusivo, sobretudo. Tá sendo transmitido pela Paramount e pela CBS, a rede de televisão gigante, né, lá dos Estados Unidos. Enfim, é mais ou menos isso. A galera tá um pouco indignada, com razão, porém tem que entender, né? Porque sempre teve alguns patrocinadores da UFC ao longo do tempo. A Reebok, negócio de energético e tal. Teve um momento que os lutadores, a gente que é fã um pouco mais antigo, né? A gente sabe que antigamente a galera entrava com aquela roupa lá da Bad Boy, da Monster, disso, daquilo. O próprio Anderson Silva naquela luta clássica, salvo engano, com o Vitor Belfort, que ele entra todo de Corinthians, com uniforme do Corinthians e mais um outro patrocinador. Aquele ali, porra, entrou assim, no mínimo, assim, um leigo que a gente somos, né? Entrou milhões ali só pra ele entrar com aquela blusa ali naquele período. Lembrando que o Corinthians na época estava em alta e tal, mas sem entrar no mérito do futebol. Então, quando o UFC meio que uniformizou, botando só o patrocínio da Reebok, os lutadores só entravam de Reebok, beleza? Agora, se tratando de transmissão, um contrato robusto desse de 7,7 bilhões, 7 anos, ou seja, se colocar uma média dá... Uma média não, a média é essa, correta, é 7,1 bilhão por ano. Então, assim, é muita grana. É atleta... Aí, ó, tem as reclamações, mas, por exemplo, quem finalizar e ter nocaute, hoje já ganha 25 mil dólares. Você tá entendendo? Já ganha 25 mil dólares, ou seja, é um impulsionamento, tem muito recurso, tem muita verba, né? Com essa parceria. Então fala, cara, eu não quero luta morna. Tu é bom do jiu-jitsu, tu é bom da luta agarrada, faça uma finalização. Tu vai ter um bônus de 25 mil dólares, ou seja, é uma espécie de promoção, uma espécie de comissão a mais, né? Além de você já estar na organização. Enfim, sem sair muito do tema, é isso. A galera tá reclamando, com razão, mas tem que entender, cara. Isso aí eu acho que eles vão ajustar e vão chegar em um denominador comum, acredito eu. Porque se você desagrada tanto ao público, as assinaturas começam a cair e a pessoa vai para onde? Para o mundo da internet. Um corte, vai ver só uma coisa ali. Não vai fazer tanto sentido ter uma assinatura, acompanhar 1h30, 2 horas o evento, sendo que de forma massiva essa quantidade excessiva de comerciais, entendeu? Então, assim, quando tu coloca lá 27 paralisações, que foi de rounds, mas aí eu não coloquei um dado que é a parte do lutador quando ele entra, que eu vou depois recuperar o nome, vou botar ali na bio aí. O lutador quando ele entra, ele tem a música dele, entendeu? Tem toda uma como é que se fala? Uma situação prévia que dá um calor, uma brincadeira, um cara que, igual o Anderson Silva, que entrava meio caminhando, o Ronaldo Jacaré, que entrava fazendo um jacaré na entrada dele. Então isso já vai vai esquentando o fator daquela luta, vai ter uma provocação, o cara que acaba de entrar, entendeu? E essa entrada do atleta meio que praticamente foi extrair esse movimento, porque tá entrando comercial, mas os round a round que vai entrando comercial. Então, quando tu, só falando do UFC 324, deu por volta de quase 50 paralisações. Isso é muita coisa, beleza? Então vamos ver aí, vamos esperar o tempo passar. Acredito que o Dana White, ele, como atende os fãs de esporte, vai tentar chegar num ajuste mais assertivo, beleza? Tamo junto.